Salve, salve, mamíferos! Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com a nossa análise do simulado OAB, segunda fase de direito tributário. Então, vamos lá. Vamos para a questão número 2. O que a questão número 2 nos trazia? O desafio que ela nos trazia. O fisco municipal realizou o lançamento de ofício. Pessoal, atenção sempre, porque a OAB adora lançamento de ofício. Ela fala, às vezes, lançamento de ofício, auto de infração, punição, notificação, não importa. São expressões similares para dizer a mesma coisa. Para dizer o quê? Para confirmar para vocês que houve efetivamente a constituição do crédito tributário, tudo bem? Então, eventualmente, decadência a gente afasta, dependendo do lapso temporal. E nós também temos uma contagem prescricional específica, tudo bem? Para não ser confundida com a contagem do prazo prescricional dos lançamentos por homologação, certo? Lembrando o artigo 150 e 173 do CTN, é sempre importante verificá-los. Continuando, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, referente a imóvel de propriedade de José. Contudo, fazendo uso da ferramenta de internet, que gera fotos por satélites, bem como de drones equipados com câmeras, o fisco constatou que o cadastro municipal sobre o imóvel estava desatualizado, pois, embora a metragem do terreno não houvesse sido alterada, foi edificada uma casa no terreno. Todavia, José deixou de notificar o município sobre a construção, conforme era exigido em lei municipal tributária. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Letra A. Ainda que o terreno não tenha sofrido alteração de metragem, é possível majorar o IPTU cobrado de José com base na construção da casa? Pessoal, aqui a gente realmente tem uma questão que pode parecer algo simples e objetivo, que não deixa de ser, mas a questão é, o valor venal é o valor do terreno? Sim, mas o IPTU não é cobrado somente sobre este valor. Nós também temos a área construída. Por quê? Porque ela valoriza a edificação. Então, a base de cálculo nesse quesito acaba sofrendo alteração. E o artigo 32 fala muito bem sobre o fato gerador do IPTU, propriedade, ele fala sobre posse, domínio, e ele também traz uma questãozinha aqui que nós devemos ter total atenção. Já vou falar, eu já até trouxe até o texto para vocês observarem, que acho que olhando vocês vão entender melhor. E item B, só vamos fazer a leitura do item B para que vocês possam entender o que eu vou explicar. Já tendo efetuado o primeiro lançamento, poderá o fisco realizar o segundo lançamento de IPTU referente ao mesmo ano? Interessante, eu achei essa pergunta bem inusitada, por isso que ela entra aí no simulado de vocês. Então, quanto ao questionamento A, vejam o que eu destaquei aqui, ó. Então, pode haver essa majoração, mesmo que não haja o aumento da metragem do terreno? Sim, pois houve o acréscimo do valor venal. Como eu disse, a base de cálculo desse imóvel sofre uma alteração a partir do momento que a construção é feita. Por isso que é importante, aliás, é essencial, é legal que o proprietário informe ao fisco qualquer alteração no seu imóvel, tanto para mais como para menos, porque isso pode incidir em alteração na base de cálculo do seu IPTU. Então, é uma obrigação do proprietário. Então, vejam, fato gerador, propriedade, domínio útil, posse do bem imóvel por natureza ou por acessão. Ou seja, quando há, nesse sentido, a acessão aqui está para adicionar. Então, essa acessão física é quando há o quê? Um complemento, uma adição, que faz com que a base de cálculo tenha essa alteração. Tá? Vejam, o artigo 32, né?
Então, o imposto de competência dos municípios, tudo isso que nós já falamos, como definidos na lei, localizado na zona urbana do município. Ok, já sabemos o teor do 32, tanto que é ele o responsável para definir as prioridades ou as determinações legais que faz com que o município possa iniciar a cobrança. Então, dois dos quesitos que estão elencados nos incisos do 32, se já identificados, então, a área urbana é considerada quando, pelo CTN, quando há 2 melhoramentos daqueles descritos no artigo 32. Ou área urbanizável também já autoriza o município a ter a cobrança, poder cobrar do município o IPTU. E área urbanizável, segundo o CTN, é aquela de loteamento já aprovado na prefeitura. Então, apesar de não ter os melhoramentos efetivamente dispostos, mas eles ocorrerão, porque é só uma questão de tempo, a partir até das outras normatizações. Apesar da lei do zoneamento urbano, outras legislações, o próprio Estatuto da Cidade, o plano diretor ainda já trazerem instrumentos importantes para essa questão urbanística, ainda não há um diálogo tão constante nos municípios, partindo da premissa nos mais de 5.570 municípios brasileiros, nem todos ainda, aliás, a grande maioria, poucos, conseguem hoje já dialogar plenamente. São Paulo é um dos exemplos, né? O município mais rico do país, ainda tem algumas políticas de instrumento urbano não aplicáveis e que ainda não dialogam como deveriam com tanto o CTN quanto as suas políticas urbanas, né? E o artigo 33 só nos reafirma a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Então, o que vocês devem pensar? Tudo que atinge o valor venal do imóvel, naturalmente, vai fazer com que haja um acréscimo por uma consequência lógica. É aquela história da alíquota zero, da majoração da alíquota, da redução da alíquota. O percentual, ele vai também trazer um benefício ou uma exação fiscal para que eu tenha uma consequência no pagamento efetivamente dito, tá? Então, aqui nós temos, sim, essa possibilidade. E na questão B, vejam só, sim, também, né? Há o dever do contribuinte de notificar o fisco de qualquer alteração ou atualização do imóvel, como eu já disse para vocês, mas vejam o embasamento que nós temos aqui. O artigo 149, ele vai trazer especificamente o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Aqui ele está dizendo quanto à questão de se pode haver um novo lançamento, mesmo já tendo havido um lançamento anterior. Então, é a história do poder-dever da administração pública, né? Inciso 2, eu já passei para o inciso 2 só para a gente ser mais objetivo. Quando a declaração não seja prestada, que foi o que aconteceu, porque não houve informação para a prefeitura da atualização, por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Qual é o prazo, qual é a forma? As legislações municipais vão trazer, mas de toda forma, no ato, até 30 dias, vamos pensar aí no pagamento do tributo, até 30 dias da notificação, né? A gente pode falar num aspecto geral que o CTN nos traz, mas de toda forma, nós estamos falando aqui de um momento que já foi passado, na questão ela traz um momento já passado, porque ele afirma, e a OAB ela faz afirmações em vários sentidos, tanto no problema quanto do problema da peça, quanto nas questões, e vocês devem ficar atentos a essas afirmações, para vocês não inventarem, não inovem, não inventem. Objetivamente, sim ou não, tudo bem? E a fundamentação sempre embasada e respaldada na lei. Quando se comprova a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que se dê a aplicação de penalidade pecuniária, ainda pode sofrer uma sanção, caso ele não informe. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, eventualmente algo que o fisco, porque partindo da premissa de que o lançamento do IPTU é de ofício, nós contribuintes não agimos, nós simplesmente aguardamos o fisco com base no seu histórico lá, no seu banco de dados, que deveria estar atualizado com a nossa informação anterior ao lançamento, ele vai proceder com as informações que lá estão, mas se não estiverem em consonância, ele vai refazer esse lançamento sim
de ofício novamente. E o artigo 145 diz o quê? O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, inciso 3, iniciativa de ofício de autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149, que foi o que nós lemos. Então, flagrantemente, nós temos aqui o nosso caso concreto. Tudo bem? Então, pessoal, essa questão está esgotada, ela é bem literal, como todas as demais. Então, logo mais a gente volta com a próxima questão e a próxima análise. Bons estudos!